E aí galera, beleza? Meu nome é Beto, eu tô falando pelo canal Beta Inc, um canal que eu criei para mim poder expressar minhas opiniões e colocar aqui os meus vlogs. E hoje eu vim falar pra vocês, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre o medo, tá aqui no card se vocês quiserem dar uma conferida, o medo que eu tenho sobre a desinformação que está acontecendo durante essa pandemia do coronavírus, né, o Covid-19. E hoje eu vim aqui para falar pra vocês sobre o medo, né? Porque quando o medo é causado nas pessoas, é importante ser visto, porque o medo é um alerta para grandes coisas que podem acontecer. Então, se eu sinto medo, acredito que muita gente também sentiu medo da desinformação, e é uma coisa muito importante para a gente poder observar. E hoje eu vim aqui falar sobre o medo que eu tenho sobre a politização que está acontecendo no Brasil sobre o Covid-19. Ele deixou de ser uma pandemia e está sendo alvo de críticas políticas nas redes sociais por pessoas em geral, a grande massa, o público, né? E eu tenho muito medo disso. Por quê? As pessoas que comentam coisas, que postam coisas politizadas sobre o Covid-19 acabam deixando de colocar a seriedade devida que necessita esse caso, entende? E quando isso acontece, pode deixar de se tomar um montão de medidas que poderiam ser tomadas para ajudar um montão de outras pessoas. Então, eu acho que nós, como seres humanos, seres pensantes, deveríamos ser um pouquinho mais responsáveis para poder não politizar um assunto tão sério desse. Eu fico imaginando aqui, como vocês chegaram à conclusão de que o Covid-19 é uma base direita ou esquerda? Quem fica em casa, quem não fica? Por que eu tenho que ficar? Por que o fulano tem que ficar? Por que o outro fulano não tem que ficar? Eu acho isso uma vergonha para pessoas que tenham neurônios que podem usar para pensar em um monte de outras coisas. Eu acho isso uma vergonha para a humanidade em geral, porque nós somos seres inteligentes e chegamos ao cúmulo, né, ao nível máximo de burrice para poder politizar uma coisa que afeta não só a mim, não só a você, a todo mundo. E, cara, eu penso e eu gostaria de difundir esse pensamento porque dá medo. Aonde que vai chegar isso? Se eu não expressar isso e outras pessoas também não expressarem o que acham. Eu tenho esse medo porque um comentário errado, uma ideologia errada lançada para uma grande massa é capaz de alinhar pensamentos que estão ali guardadinhos, né? Que esses pensamentos podem causar um prejuízo em vidas humanas fatal. Não só para mim, não só para você, talvez para a sociedade como um todo. Eu queria aqui falar sobre a matéria que o jornal É o País publicou na data da gravação desse vídeo. Eu vou deixar linkado aqui embaixo se você quiser conferir. Eu vou deixar linkado em português e em espanhol. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada o que o jornal expressou, né? O medo sobre a politização do coronavírus. Então, de um modo geral, a politização desse assunto não é bom pra ninguém. Não é bom nem pros políticos, não é bom pra você aí, que é o público em geral, a massa. Não é bom pra ninguém. Não é bom porque quando você divide uma população, quando você divide a massa, significa que tem 50% de pessoas pensando de uma maneira e 50% pensando de outra maneira. Essas pessoas que pensam de uma maneira vão defender os seus ideais e vão ficar com raiva das pessoas que pensam de maneira oposta a elas. Isso não é bom. Não é bom neste caso específico, porque isso não vai gerar uma sensibilização da humanidade e falar assim, já que nós odiamos eles, vamos todos aqui seguir as normas que a Organização Mundial de Saúde deliberou pra gente poder seguir. Não, eles não vão fazer isso, eles vão fazer assim. Não, mas porque se o fulano lá não tá seguindo, por que eu tenho que seguir? Eu vou deixar a economia morrer?
Eu vou deixar a minha família morrer de fome? Ou eu morro de fome ou eu morro pelo vírus? Gente, não é assim. Não é assim. Isso é complicado porque nós temos nesse momento de unir forças, unir ideais. Não separá-los. Nós temos como raça humana, com medo de extinção, gerar uma coisa só e proteger a nós mesmos. Se nós nos separarmos quando vem uma epidemia dessas, imagina se fosse uma epidemia na qual a pessoa contrai o vírus e morre em 36 horas. Nós temos que analisar tudo, sabe por quê? Porque uma opinião lançada de uma maneira errônea na internet ou em qualquer meio de comunicação que atinja a grande massa pode causar uma guerra civil. Pode causar pessoas que têm ideais contra pessoas que têm outros ideais. E a matança ser muito maior. Mas como vai causar uma guerra civil em pleno século XXI, onde as pessoas estão mais humanizadas, as pessoas são mais inteligentes? Pois é, as pessoas são mais inteligentes, mas estão conseguindo transformar um assunto de interesse mundial, na qual nós devemos nos unir e lutar contra esse assunto no geral, para política. Política. Eu separei aqui algumas informações para me colocar nesse vídeo e é triste quando você enxerga pessoas, formadores de opiniões, né, das grandes massas, dizendo que não vai seguir o conselho, né, que a Organização Mundial de Saúde deu, não só para o Brasil não é um caso especial, é para o mundo inteiro. A organização, repara bem o nome, Organização Mundial de Saúde. Não é Organização Nacional Brasileira de Saúde, não. Organização Mundial de Saúde deu um conselho para o mundo: fiquem em suas casas. Fiquem em suas casas para não aumentar o contágio, para não superlotar os seus hospitais, porque vocês vão ficar sem hospital. Mas não, o nosso querido Brasil entendeu que isso é uma afronta, que se você ficar em casa, né, você vai deixar de trabalhar e você vai simplesmente morrer de fome. Mas não é assim, gente. É um mês, ninguém vai morrer de fome em um mês, não. Ninguém morre de fome em um mês. Agora, deixando agora esse assunto todo assim, porque parece que eu estou criticando só as pessoas que são contra essa medida. Mas eu vou dar uma olhada, né? Vou mudar minha perspectiva aqui e como é viver no Brasil. Viver no Brasil, muita gente vive sem um seguro, né? O que é um seguro? Muitas famílias têm um dinheirinho guardado para alguma emergência, para alguma situação, mas muita gente não. Muita gente vive na linha limite. Na linha limite das coisas. E eu fico pensando assim, como que essas pessoas pensam a respeito disso, que receberam uma notícia que não vai poder trabalhar mais amanhã e durante um mês, que seja 15 dias, um mês. Seria uma notícia ruim e eu ficaria também bastante nervoso com a situação e sei lá o que eu ia fazer. Porque, pensa, um pai de família que está no limite ali, precisa daquele dinheiro para poder fazer compra, para poder manter a sua família naquele mês, e o próximo mês é o próximo mês. Cara, é uma notícia assim desesperadora. Eu ficaria desesperado, sim, com certeza. Mas só que nós temos que pensar. Aí que tá. Nós temos que deixar esse momento crescer a nossa inteligência. Fazer com que cresça a nossa inteligência. E não deixar esse momento tomar conta da nossa consciência. E nos deixar irracionais. E sair falando por aí coisas que nós não temos certeza. Criando fake news. Criando coisas que talvez sejam desnecessárias, talvez não, são desnecessárias de falar. Nós devemos agora, nesse momento, nos unirmos como seres humanos que somos,
não só como brasileiros ou qualquer outra nacionalidade do mundo. Nós temos que nos unirmos e transformar esse momento como um momento de experiência e aprendizado, para que numa próxima crise ou numa próxima situação parecida com essa, nós tenhamos aí um preparo. Nós tenhamos pelo menos um preparo psicológico para enfrentar tudo isso. E não deixar isso abalar a sua mente, não deixar isso abalar, porque o governo do Brasil, por mais ruim, por mais corrupto que seja, por mais imbecil que seja, ele tem um preparo para acudir todo mundo, sabe? Ele não vai deixar as pessoas que estão na linha limite do mês para fazer a compra ali para sua família, eles não vão deixar todo mundo desamparado. Ou vocês acreditam que seria bom para eles que todo mundo morresse de fome? Quem vai pagar os impostos? Nós somos a classe que mantém tudo. Nós somos a classe mais forte. Quando eu digo nós, porque eu faço parte dessa classe, a classe de baixo. Eu já vi com os meus olhos, eu já tive que escolher entre fraldas e gás no final do mês. Então eu entendo muito bem como é receber uma notícia dessa. Que a gente vai ficar desesperado, sim, mas para e pensa. Não faz sentido o governo deixar todo mundo morrer de fome. Não faz sentido, porque o governo precisa da gente. Quem vai pagar o IPTU? Quem vai pagar os impostos? Quem vai votar neles? Eles precisam cuidar da gente. Acorda, pessoal. Acorda. Não fica aí no Facebook dando uma de político, não. Qual a formação política que você tem? Explica pra mim. Você vai gerar informações desnecessárias e vai gerar opiniões desnecessárias. Isso pode andar para um caminho muito mais feio. Para e pensa um pouquinho e vamos nos unir, vamos ajudar uns aos outros. Estou falando pra gente salvar o mundo, não. Só de cumprir as normas da OMS, que não é uma norma que foi imposta pelo governo do Brasil, é uma norma que foi aconselhada pela Organização Mundial de Saúde. Então vamos lá, vamos analisar um pouquinho e vamos acatar essas ordens. Vai passar e assim que passar a gente dá um jeito na vida, porque nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca. Você não desiste nunca. Ou vai dizer que quando você ficou lá, aquele 3 meses desempregado, sem seguro-desemprego, o que você fez? Você deu um jeito, não deu? Você pôs comida na mesa, não pôs? Então você vai dar um jeito agora também. Se você aí ficou também ganhando pouco, seu chefe te explorando, e mesmo assim você deu a volta por cima, conseguiu um emprego melhor, você também vai dar um jeito nisso, você vai dar a volta por cima, porque você não desiste. Você é brasileiro, você é forte, e não é uma crisezinha, uma pandemia dessa que vai dar fim em você não. Então para de ficar histérico, não cria o medo nas redes sociais, tá bom? Não vai por ideia de pessoas que pensam que tem que ter uma guerra. Essas pessoas, elas são loucas, elas querem ter coisas para brigar, para colocar você na briga, e você não vai saber lutar a luta delas, porque é a luta delas. Não entre na luta de ninguém. Faça você a sua própria luta. Seja inteligente, tá bom? Você é inteligente, nós somos inteligentes. Então não vamos usar a carapuça de burros, tá bom? Não vamos, porque não é isso e não vai ser mais nada que vai nos afetar, porque nós somos fortes. E nós somos mais fortes ainda juntos. E para ser juntos, nós não devemos aí estar nos dividindo em redes sociais, criticando o presidente, criticando não sei quem. Cara, se você acha que o presidente não tá nem aí, tudo bem. Se você acha que o presidente tá aí, tudo bem também. Deixa ele fazer o papel dele, deixa ele trabalhar. Assiste as notícias, expressa a sua opinião, mas não expressa ódio. Porque esse ódio vai causar ódio em outras pessoas. E talvez a tia que vai receber o ódio lá na frente por uma mensagem de WhatsApp, ela nem queria ter aquele ódio, mas ela vai ter ódio. Então, por favor, põe a mão na consciência um pouquinho, pensa e vamos atravessar essa batalha junto.